Oi, pessoal, tudo bem? Vamos então dar início aí ao nosso quarto bimestre. Essa apostila desse bimestre ela é mais curtinha, porém ela tem assuntos bem legais. Dando sequência ao nosso ano, nós começamos falando da Idade das Pedras, né? Período rupestre. Aí nós falamos do Egito, falamos dos gregos e agora nós vamos falar do romano também. Então a nossa apostila lá começa lá na página 2, o maior espetáculo da Terra. Então a gente vai falar do circo. Começamos, né, na aula anterior falando sobre o Circo de Solé. O Circo de Solé que é um dos maiores espetáculos do mundo. E vimos um vídeo, né, sobre o circo e fizemos a atividade. Aí agora eu vou falar para vocês sobre o circo, a história do circo, como começou o circo, né, como é o circo de hoje, o circo mais comum. Vamos falar também um pouco sobre esse ritual mágico que o circo traz e vou mostrar para vocês como surgiu o circo, certo? E aí depois a nossa apostila vai dando segmento. Nós teremos atividades e vamos entrar a falar do período antigo. Então vamos falar do período romano. E no período romano nós tínhamos o Circo Máximo. O Circo Máximo era um local, é ainda um local em Roma, até aberto para visitação. Hoje ele é ruína, assim como o Coliseu, assim como o Fórum Imperial, né? Eu vou mostrar para vocês bastante coisa sobre isso. Nós vamos falar bastante sobre esse período. O Circo Máximo, ele era um lugar onde as pessoas, o povo, eles iam para assistir corrida de biga, né? Biga eram tipo carroças, só que com um cavalo e uma pessoa, sabe? E aí tinha essa corrida, né, dentro do Circo Máximo. E que também tinha o leão, que atacava as pessoas, principalmente os cristãos da época e tudo mais. Então é bem interessante, é bem legal essa história. Assim, conhecer o Circo Máximo, vale bastante a pena. Ele fica bem pertinho do Coliseu, ali perto do Fórum Romano. É tudo uma estrutura, são todas estruturas em um único lugar, então é bem legal. A gente vai ver como eles eram antes, como ele é hoje. É, Quando eu estive lá, eu comprei um livro, alguns livros que mostram o antes e o depois, e tem algumas coisas que dá para pegar da internet com o QR Code que eles disponibilizam. Então eu vou pegar isso para vocês poderem ver como era antes e como era hoje, como foi construído. A gente vai falar dos arcos romanos. Tem até uma impressão que foi para vocês aí junto com a apostila que mostra o Coliseu e uma construção de arco romano. Nós vamos falar do arco de Tito, dos arcos, né, que os romanos construíam, das ruas romanas, das pedras que estão lá até hoje, que você passa por cima, né, dessas pedras. Então é bem legal. A gente vai falar sobre o Coliseu, vamos ver o Coliseu por dentro, o Coliseu por fora, como era o Coliseu antes, como é o Coliseu hoje, o que deu origem, né, a esse Coliseu. O Coliseu, por exemplo, incentivou a construção dos estádios. Então, hoje, um estádio como o Maracanã, o Morumbi, né, ele tem a mesma estrutura do Coliseu. Ela é circular, é semiaberto, então é bem interessante essa influência que o Coliseu causou na modernidade de hoje. Vamos ver aí todas as camadas do Coliseu, que tem embaixo, que tinha no porão, onde ficavam os leões, onde ficavam os escravos. Vou contar para vocês uma história muito bonita, né? E triste, claro, porque as histórias eram tristes, né? Milhares de pessoas foram mortas dentro do Coliseu, mas uma história bem interessante que aconteceu lá. Vou mostrar para vocês também o Panteão, que é inspirado no Panteão grego, mas é o Panteão romano. Também vou falar um pouquinho sobre as construções ali antigas e as ruínas de Roma. Depois a gente vai falar também sobre Pompeia, que faz parte da história antiga de Roma, que era uma cidade romana, né, uma cidade de domínio romano, e que foi destruída por um vulcão. Vou mostrar para vocês também como ela era, como está hoje. Uma boa parte da cidade já foi desvendada, já foi retirada, né, debaixo das larvas, porém uma grande parte dela ainda não, ainda tem lava. Então, ainda tem muita coisa para descobrir. Esse ano e no ano passado foi descoberto coisas novas, então é bem legal para quem gosta de história antiga, tem muita coisa para aprender. E aí na página 11 a gente volta a falar do circo, e aí a gente volta a estudar sobre o circo moderno,
Porém, dessa vez a gente vai ver de onde veio esses artistas, qual a influência, por que que o circo tem esses mastros, essa parte toda coberta, né, de lona. Vamos conhecer como era antigamente o circo com os animais, o que que isso causou, né, a polêmica de ter animal ou não ter animal no circo. E vamos fechar o nosso bimestre falando sobre o meu personagem preferido do circo, que é o palhaço. Espero que você não tenha medo e que, se você tenha medo, você aprenda que esse palhaço que o cinema mostra, os filmes de terror mostram, né? É um palhaço mentiroso, é um palhaço de ficção, a estrutura de palhaço não foi feita para isso, a criação do palhaço não foi feita para isso. O palhaço é um ser alegre, animado, que é feito para com a sua criatividade de te trazer da tristeza, te alegrar, te fazer se divertir. Tem vários tipos de palhaço, tem o palhaço Augustus, o palhaço branco, tem o palhaço clown, tem vários tipos de palhaço e o objetivo dele é a felicidade, a alegria, é o sorrir e não o medo, né? Então, infelizmente, eles usaram, né, a figura do palhaço como um palhaço assassino, porém uma figura muito irreal, ela não condiz com o que é o verdadeiramente o palhaço, ok? E a gente vai terminar falando sobre esse personagem maravilhoso e, é claro, sobre o maior palhaço do mundo, o mais famoso de todos, que é o Charlie Chaplin, né? Esse artista maravilhoso do cinema mudo, preto e branco, e que é um palhaço, né, total. E nós vamos falar sobre ele, sobre também o Mister Bean, que também é um tipo de palhaço e que vocês vão curtir bastante. Vou mostrar para vocês a história da comédia dell'arte, que é onde lá na Itália surge, né, os primeiros palhaços, o Pierrot, o Arlequim, a Colombina, tá? Vocês vão entender que o palhaço do Batman, ele tem uma influência, na verdade, né, o Coringa, ele tem uma influência no Arlequim, que é um palhaço da comédia dell'arte. Ele tem a mesma característica do Arlequim, desculpa, esqueci o nome do Coringa, mas sem a maldade. É claro, ele é astuto, ele é faceiro, ele é enganador, mas ele é um palhaço que não tem essa coisa da morte, né? Do assassinato, da maldade. Então, não tem nada a ver com o que plantaram nesse palhaço Coringa. Mas é uma história inspirada no Arlequim, que é um palhaço da comédia dell'arte lá da Itália, onde surge, né, o circo. Uma das características do circo, tá? As apresentações, principalmente. Ok? E a gente vai falar bastante sobre isso. Então, vamos começar falando sobre esse circo que nós já vimos. Então, eu apresentei para vocês essa tela, mostrei para vocês um vídeo de 60 minutos do Circo de Soleil. O Circo de Soleil está disponibilizando para a gente essas apresentações no período da pandemia, porque o Circo du Soleil ele é formado por artistas internacionais, então artistas do mundo inteiro, chineses, brasileiros, americanos, franceses, alemães, então gente do mundo inteiro que batalha muito para entrar no Circo du Soleil, que seria o top dos tops, né, do circo, fazem testes e testes até conseguir o papel, e estão sem emprego hoje, né? Estão sem trabalho. Porque se o circo não está apresentando, eles estão sem ganhar dinheiro. Eles estão, muitos passando necessidade. Tem até um grupo para poder ajudar esses personagens, esses artistas, né? A terem o básico, cesta básica, pagar o aluguel, talvez o lugar onde eles estão morando, porque são estrangeiros, né? Nos Estados Unidos, para não serem deportados, para não serem mandados embora. E até porque muitos não conseguem ser mandados embora, porque os países estão fechados por causa da pandemia. Então tá realmente complicado para essas pessoas. Então o Circo de Soleil ele tá abrindo espetáculos online, principalmente espetáculos que você dá um apoio, né, uma ajuda. Então ele faz o espetáculo inteiro e aí você vai depositando uma ajuda, quem quiser, né, para poder ajudar essas pessoas, esses artistas. Então, é por isso que vocês conseguem hoje
acionar a página do YouTube do Circo du Soleil e ver vários vídeos, até espetáculos inteiros gravados. Tem várias lives, várias coisas que eles estão fazendo para poder ajudar, né, esses artistas, então é bem legal, ok? Bom, o circo ele faz parte aí da vida de muitas pessoas. Nós temos aí o exemplo na apostila do artista Federico Fellini, que é um cineasta italiano e que se depara de um dia para o outro com um circo na porta da casa dele. É uma história que é muito parecida em partes, né, com a minha. Eu era criança, 7 anos, ia para o interior de São Paulo, para a cidade chamada Ouro-Oeste, onde minha bisa morava. E em frente à casa dela tinha um terrenão, assim, super vazio, né? Terreno, cidade de interior, aqueles terrenos enormes. E eu e o meu irmão, né, vivíamos brincando lá. E um dia o circo apareceu, do nada, lá na cidade. E exatamente em frente à casa dela, ele montou a tenda. Então aquilo pra gente foi algo assim, fantástico. De dia a gente ficava o dia inteiro brincando com as crianças do circo, à noite a gente via o espetáculo, as crianças erguiam a lona pra gente entrar. A minha mãe ia procurar a gente tava lá dentro do circo, então era bem legal assim, né? A minha memória do circo é muito gostosa, muito divertida, porque eu vi ele se montar, eu vi o palhaço se pintar. A gente na época tinha animais, a gente via os animais, o elefante lá no fundo. As crianças, elas sabiam coisas assim que a gente não tinha a menor ideia de como fazia. Eles se penduravam lá, né, tudo, se balançavam, iam naquela cama elástica que era um sonho pular naquilo, né? Porque elas cresceram desde bebê dentro do circo, então era bem legal, foi bem legal, foi algo realmente mágico. Passou pela minha cabeça, pela cabeça do meu irmão, de fugir com o circo, de ir embora com ele. Minha mãe ia morrer, coitada, de desespero. Mas é realmente assim, bem interessante. O circo foi presente na minha vida. Eu fui no circo com a escola, e meus pais me levaram no circo. Eu já levei muitas pessoas ao circo, eu gosto do circo. Já fiz curso de palhaço, clown, para trabalhar com ONG, com criança. E aí você aprende a maquiagem, então eu sei um pouco da técnica da maquiagem do clown, do palhaço, né? Que tem aquele rosto todo pintado, é, de você se dar um nome, então a pipoquinha era o nome, né, do meu palhaço, e você poder saber como o palhaço age, como ele fala ou ele não fala, como ele se mexe, qual é a roupa, que estilo que você vai escolher para o seu palhaço. E realmente você cria um personagem, então você cria desde o nome até o estilo, se ele vai ser branco, se ele vai ser Augusto, se ele vai ser clown, como vai ser, se ele vai ter cabelo, peruca, se sua roupa vai ser saia, calça, sapatão, sapatinho, se vai ser o pé de cada cor, uma meião, um meião, uma meinha, se vai ter jaleco, se não vai ter jaleco, se o rosto vai ser pintado, como vai ser pintado, que cor vai ser pintado, o meu nariz acendia, era algo assim incrível. Então você escolhe, né? Você cria o seu personagem palhaço. E aí você vai com o intuito de trabalhar alegrando e nunca assustando. Né? Então você pode trabalhar dentro de um orfanato, dentro de um asilo, numa comunidade, numa festa de igreja, numa festa de criança, de aniversário. Você pode trabalhar no circo, você pode trabalhar dentro de um hospital com crianças com câncer, crianças queimadas, crianças que estão sofrendo por causa do Covid, crianças que estão sofrendo por determinadas doenças que fazem com que elas fiquem morando praticamente no hospital. Então, o palhaço vem para alegrar, não para assustar, tá? Então, a gente vai falar bastante sobre ele. Vamos conhecer a história do Fellini. Então, imagine como seria acordar e, ao abrir a janela do quarto, dar de cara com o circo sendo montado diante dos seus olhos, pois foi o que aconteceu com um grande cineasta italiano chamado Federico Fellini. O Federico Fellini fala sobre isso, ó. A chegada do circo durante a noite, na primeira vez que o vi, ainda criança, teve o cunho de uma aparição, um mundo novo, não percebido por nada. Desculpa, não precedido por nada. Na noite anterior, nada existia, e na manhã seguinte, ali estava diante da minha casa. De saída, pensei se tratar de um barco desproporcional. Logo, a invasão, pois foi isso, uma invasão, estava ligada com algo de marinho, uma pequena tribo pirata.
Por que que ele fala isso? Por causa da tenda, né, do circo, principalmente dos circos antigamente, que eles erguiam os mastros e as tendas, né, de lona, que lembra as velas de um barco. Então, ele confunde aí, ele não sabia o que era um circo, nunca tinha visto. Então, ele fica encantado e ao mesmo tempo com medo. Então, é bem interessante. Tá? E vamos conhecer então a história do circo. Na apostila de vocês tem essa página, na página 3, se eu não me engano. Me enganei, desculpa, página 4. É que agora eu abri a apostila. Página 4. Então tem vários personagens do circo moderno. Então a gente tem o palhaço, nós temos aí a bailarina dos tecidos, temos aí a contorcionista, o equilibristas, o marabalistas, o atirador de faca, trapezistas, né? Tanto no arco quanto no trapézio, o cuspidor de fogo. E aí a apostila faz várias perguntas, né? Então, quais são os nomes dessas atrações que eu já falei para vocês? Então, que outros personagens e números do circo você conhece? Eu, por exemplo, adoro o Círculo da Morte, né? Ou o Globo da Morte, que é onde tem aquelas motos que elas entram e ficam girando, girando, girando dentro do Círculo da Morte. Eu acho aquilo muito incrível, como a moto não bate uma na outra e ninguém cai, né? Eles ficam até de cabeça para baixo dentro daquilo. Eu acho fantástico. E o palhaço, que é o meu personagem preferido. Então, aí é onde tá os comentários, onde vocês colocam um nome para validar presença, coloca o nome e coloca aí para mim qual é o seu personagem preferido, porque depois na próxima atividade você vai usar ele. Então põe aí o seu nome e qual é o seu personagem preferido. Me fala também se você já foi alguma vez ao circo. Ah, professora, eu fui no circo, eu gostei muito. Comenta aí, usa os comentários pra gente bater o papo. Esse mesmo aí, do mural onde vocês colocam a presença, tá bom? É bem legal essa página porque mostra pra gente aí um pouquinho desses personagens, ok? E aí nós temos o Frederico Fellini. Então, este é o Frederico Fellini com o rosto pintado de palhaço, metade não. Tá? Então, maquiado como um palhaço, nessa imagem o cineasta quem faz, né, os filmes, italiano Federico Fellini era apaixonado pelo circo. Então aí o Federico Fellini provavelmente tem um personagem palhaço, onde ele deu essa característica de maquiagem a ele. Então, metade branco, metade Augusto Neto, ele tem a cara branca, metade, né, do rosto branco, uma única sobrancelha caída preta e aqui os olhos com o triângulo, que é uma das características aí do palhaço, bem interessante, ok? Então ele tem esse personagem que provavelmente ele deve ser bravo, engraçado, ou sério e engraçado. Ele deve fazer, quando apresenta o seu personagem, uma dupla personalidade, mais ou menos assim. Por isso que a gente divide, tá? Então, o premiado internacionalmente, o diretor Fellini foi uma criança tímida, não gostava de esportes, adorava construir marionetes e desenhar. Quando jovem, trabalhou como ilustrador, caricaturista e jornalista. Então, aqui tem uma das ilustrações aí que o Federico Fellini fez de um palhaço. E se você olhar a sobrancelha, o estilo é bem parecido com o que ele está caracterizado, ok? Memórias de sua infância na cidade de Rimini. A cidade de Rimini é uma cidade pertinho ali de Bolonha, uh, na Itália, ok? Estão presentes em vários de seus filmes. Para ele, o cinema tinha muito em comum com o circo, um universo que sempre o fascinou. Então, ele era um cineasta, lidava com filmes, porém, ele era apaixonado pelo circo e pelo palhaço, ok? E aí, ele fala um pouco do ritual mágico, essa mágica vibrante que o circo traz pra gente, de você não ter ideia de como eles conseguem saltar tão alto ou ficar pendurado tanto tempo, se contorcer dessa forma, parece que o osso é mole ou que não tem osso, ou o mágico que faz aquelas coisas que nos surpreendem tanto e que a gente fica doido tentando descobrir como ele fez. E fora todos os outros personagens, né? Então é como se fosse realmente um ritual mágico, ok? Então, os artistas circenses apresentam habilidades que raramente encontramos em nosso cotidiano. Por exemplo, fazer truques de mágica, executar ações
que parecem impossíveis de desenvolver, como as acrobacias, né? Como aquela moça no tecido, lindamente, dançando embolada no tecido. Parece que ela é leve, parece que não tá pesado, que não tá doendo, que não tá amassando a perna dela, né? E vários outros personagens, tá? Tal como os heróis da mitologia grega que nós estávamos vendo no terceiro bimestre, eles ultrapassam o limite do corpo e da lógica. Tanto que em números de força, quando o personagem está trabalhando com a força, tá? Muitos circenses evocam, chamam, rezam, pedem auxílio, proteção, ajuda a Hércules, que na mitologia grega é o herói conhecido pela sua força, ok? E aqueles que desafiam as alturas lembram de Ícaro. Ícaro foi filho de Dédalo, que construiu o labirinto do Minotauro. Lembra dessa história? Tá? Foi o Dédalo que construiu. E aí ele fica preso com seu filho Ícaro. E aí ele constrói para Ícaro as asas para Ícaro sair dali de dentro da onde eles estavam, né? E essa asa é construída com cera e penas. Porém, quando Ícaro consegue voar, o sol fica muito quente e derrete as asas do Ícaro. E aí ele cai no mar, ok? É uma história bem legal, que ele tem que matar o filho. É uma história bem bacana, assim, se fosse vocês eu dava uma pesquisada. E o Ícaro é representado com asas, tá? Então, todos aqueles que voam, que fazem essa apresentação no ar, eles evocam Ícaro, ok? O evocar, gente, não tem nada, vamos assim, explicar, religioso ou espiritual, tá? Seria mais ou menos como pedir proteção a quem criou essa história e tudo mais, tá? É como no teatro, o Thespis, ok? Que foi o inventor do teatro. Esses são mitos gregos, muito antigos, que até hoje são referência em nossa cultura ocidental. Assim como o circo é considerado por muitos uma espécie de ritual semelhante aos realizados pelos povos antigos, nesse ambiente, o mágico, por exemplo, se aproxima da figura de um xamã. Então, o que é um xamã? É um indivíduo que realiza rituais e é visto pelos indivíduos da comunidade a qual ele pertence como alguém que tem faculdades místicas. Tá? Então, quando a gente vê um ilusionista, por exemplo, que está apresentando um mega espetáculo de ilusão, como naquele filme que eu sugiro para vocês assistirem, Truque de Mestre. Quem já assistiu Truque de Mestre sabe o que eu estou falando. Quando eles começam a apresentar aqueles espetáculos maravilhosos, né, de mágica ou de ilusionismo, a gente fica fascinado. Parece que eles têm realmente poderes mágicos, né? Então é isso que relembra o xamã, aquele personagem que faz a coisa ficar misteriosa, mística, tá? Que a gente não consegue descobrir como foi feito, ok? Mesmo a gente sabendo que às vezes é um truque, tá bom? Historicamente, há registros de que egípcios e gregos antigos já desenvolviam a mágica durante seus rituais religiosos ou para entretenimento, como, por exemplo, o ilusionismo, que nós estávamos falando quase agora. O ilusionismo, ele começa lá na Idade Média, olha, como nessa tela de Poca, onde tem a tela chamada O Ilusionista, aonde era uma brincadeira feita ao ar livre, ali na rua, na praça, onde ele usava copos e bolinhas. Então ele pedia para a pessoa colocar uma bolinha embaixo do copo, e aí ele chacoalhava, né? Misturava esses copos, e a pessoa nunca conseguia achar essa bolinha. Então é um truque, é claro, mas era um ilusionismo, as pessoas ficavam encantadas. Como que ele conseguia fazer isso? E ele acabava ganhando o dinheiro das pessoas. Isso ainda acontece hoje, tá? Nas grandes praças, como Praça da Sé, Praça da República, em São Paulo, é muito comum a gente ver essas banquinhas de jogo de copo e bolinha de ilusionismo, ok? Então é bem interessante, a gente vai falar bastante sobre mágico mais pra frente. Bom, mas e aí, esse circo moderno, como ele nasce? Eu vou mostrar pra vocês um vídeo e essa página, né, da apostila de vocês, que no finalzinho da apostila, página 12, nós vamos ver só depois que a gente falar de Coliseu, de Fórum Romano, de Circo Máximo. Por quê? Porque eu preciso seguir a sequência da apostila.
Então, a apostila dá a introdução do circo, aí ela entra no Circo Máximo, Coliseu, Panteão, aí ela vai falar um pouco sobre a história da Roma Antiga, e aí depois ela volta para o circo moderno, ok? Então eu vou fazer essa mesma sequência. Mas antes eu quero que vocês vejam esse vídeo, que é bem legal, ok? Então vamos lá. Meu público, vamos começar agora a falar um pouco sobre a história do circo. Você conhece um pouco de como tudo isso começou? O circo é um espetáculo artístico itinerante que leva cultura onde muitas vezes nem o Estado chega. Vemos os circos de hoje com suas cores e números incríveis, mas não foi sempre assim. O circo moderno surgiu com apresentações acrobáticas com cavalos. Eram arenas sem qualquer cobertura e seu formato circular era para facilitar as acrobacias em cima dos cavalos. Esse era o circo de cavalinhos. Até que o inglês Philip Astley teve a ideia de incorporar outras atrações ao espetáculo, como malabarismo, palhaços, saltimbancos. Eram artistas de rua que faziam apresentações ao chapéu. Passava-se o chapéu e cada um contribuía com o que podia. E esse circo tinha um grande problema. Toda vez que chovia, não tinha espetáculo, porque não tinha nada cobrindo o espaço das apresentações. Foi então que nos Estados Unidos eles colocaram a lona em cima do circo, o que nos remete aos circos de hoje em dia. A chuva já não era mais um grande inimigo e as condições climáticas já não atrapalhavam mais o espetáculo. O circo também era um lugar de apresentações bizarras. Teatro e apresentações musicais também eram espetáculos apresentados no circo. Afinal, o circo veio antes da televisão. E esse era um espaço bem propício para apresentações artísticas. E teve também um momento em que o circo era um zoológico ambulante, com apresentações de elefantes, tigres, ursos. Aqui no Brasil, esse circo foi muito popular, como o Circo Beto Carreiro, que viajava muitas cidades, mostrando habilidades dos animais treinados e adestrados. Às vezes, acontecia acidentes com os animais. Afinal de contas, ninguém perguntou para o elefante se era essa a vida que ele queria. Perguntou, senhor elefante? Para proteger os animais, esta prática está proibida no Brasil e o circo precisou se reinventar. Parecia que o circo não ia resistir, mas então apareceu uma outra modalidade de circo, o circo do humano, que buscava apresentações artísticas com grandes habilidades físicas, muitas vezes trazendo ex-ginastas, como é o caso do Circo de Solé. O circo tradicional, que era uma grande família circense, passada de pais para filhos, de geração para gerações e gerenciados pela própria família, passou a buscar talentos em diversos lugares. Foi perdendo um pouco da sua tradição familiar. Muitas escolas de circo passaram a surgir. E até a escola formal trouxe o circo para o seu interior, muitas vezes ligada à aula de educação física e de arte. Neste momento, o circo continua em transformação, cada vez mais tendo que inovar para continuar existindo e sendo relevante na era tecnológica que nos encontramos. Muito legal, né, pessoal? A gente conhecer assim a história do circo. Bom, nós vamos ficar por aqui. Eu não vou dar mais a continuidade aí sobre o circo moderno, vou deixar vocês curiosos, porque eu quero seguir a apostila, tá bom? Então, quem ainda não pegou a apostila, corre atrás, vai buscar, tá? Ela é importantíssima para o quarto bimestre. Eu coloquei as páginas aí no vídeo, exatamente porque eu sei que algumas pessoas não estão com a apostila. Então, todas as páginas que estão aí no vídeo, elas são as páginas da apostila. Não tem nada de fora da apostila a não ser o vídeo da história do circo, ok?
Por isso que eu coloquei os prints aí, as imagens das páginas, para facilitar para vocês que estão sem apostila, ok? Mas vai lá, vai buscar, tem o kit art, tem as 2 folhas impressas que nós vamos usar para a nossa atividade, ok? Então, um beijão, pessoal, e até a próxima aula.